meu querido amigo do YouTube, tudo bem com você? Estamos aqui para a nossa segunda aula de ecologia e aqui nós vamos falar sobre fluxo de matéria e fluxo de energia. Mas antes, não esquece de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho, tá certo? Então, vamos embora! Gente, inicialmente, para a gente falar um pouquinho dessa aula, a gente precisa entender o que são os ecossistemas. Por quê? Porque a gente vai falar sobre o fluxo de energia nos ecossistemas. Mas para isso a gente precisa entender um pouco de termodinâmica. Termodinâmica, professora, que coisa! É física, sim, precisamos entender. Então, para isso eu chamei o meu querido amigo Robson, que vai nos explicar um pouquinho a primeira e segunda lei da termodinâmica rapidamente para ajudar a gente nessa aula, beleza? Vamos lá! Olá pessoal, eu sou o professor Robson Silva e venho aqui fazer uma participação especial nessa videoaula da professora Fatinha de Biologia, trazendo para vocês um pouco do conhecimento das leis da termodinâmica no que diz respeito aos contextos físicos, beleza? Então, vamos a essas leis da termodinâmica. A nossa primeira lei da termodinâmica diz para a gente que a variação da energia interna é igual à soma da quantidade de calor trocada entre o meio interno e o meio externo com o trabalho recebido ou realizado pelo gás, tá certo? Então, tudo isso nada mais é do que a equação que está mostrando aí agora para vocês. ΔU é igual a Q mais o trabalho, beleza? O ΔU significa variação da energia interna, enquanto Q é a quantidade de calor e o trabalho é esse tal. E todos eles vocês podem observar que tem como unidade de medida o joule. Então, cada gás, ele dentro por si só, tem uma troca de energia interna associada também à temperatura e ao meio externo, beleza? E aí temos também a segunda lei da termodinâmica, onde diz que é impossível converter integralmente calor em trabalho. E podemos observar nesse esquema ilustrativo, onde nós temos a quantidade de calor da fonte quente, que está representada aí pelo QQ, ela libera o calor, parte desse calor vai para uma fonte fria, por exemplo, pode ser o meio ambiente, e parte desse calor vai para o trabalho, para o funcionamento da máquina. O que significa? Que é impossível pegar todo o calor fornecido pela minha máquina e converter integralmente em trabalho. Eu sempre vou ter a perda desse calor para uma fonte fria. E podemos determinar esse rendimento da máquina térmica através dessa relação, onde o N é o rendimento, o que é a quantidade de calor da fonte quente, o tal é o trabalho, e nós temos que o QF é a quantidade de calor da fonte fria. Então eu tanto posso fazer por essa expressão que está à sua esquerda, como eu também posso fazer por essa expressão que está à sua direita, beleza? Através de qualquer uma delas a gente consegue determinar tranquilamente, aqui a questão do rendimento da máquina térmica. E galera, é só isso. Venho aqui fazer essa participação e espero ter ajudado. Acompanhe o canal dessa professora que vocês vão aprender muito, com certeza. Muito obrigado pela atenção e obrigado você, Fatinha, pelo convite. Espero ter ajudado. Tchau, tchau, gente. Até mais, se Deus quiser. Valeu! Então, depois dessa explicação maravilhosa do nosso querido amigo, tá? Robson, professor Robson, maravilhoso. Então, o que a gente precisa saber? O que é a primeira lei e a segunda lei? Elas vão interferir no estudo da energia, do fluxo de energia dentro dos ecossistemas. Então, a primeira lei, como a gente pode ver aí, o que ela vai dizer? Que a primeira lei da termodinâmica, através dela, vai afirmar que a energia ela pode transformar-se de um tipo em outro, embora nunca seja criada ou destruída. Então, a energia que nós temos dentro aqui do nosso planeta, ela não vai ser criada, o que a gente chama de lei aí da conservação. Ela não vai ser criada, ela não vai ser destruída, ela apenas vai ser transformada. Isso é muito importante você saber. Na segunda lei, o que a gente tem? Que a entropia do universo, ela cresce em direção ao máximo. Então, a ideia aqui, gente, é que toda a energia que for dissipada pelos organismos vivos, ela vai ser dissipada em forma de calor, tá? E a gente precisa compreender esse sentido. Já a gente vai entender o que é uma cadeia alimentar. Por quê? Porque o fluxo de energia e o fluxo de matéria, ele funciona por meio de uma cadeia alimentar. Ele funciona por meio de uma passagem de energia e de matéria através da alimentação, do consumo que ocorre dentro dessa cadeia, tá certo? Então, o que nós vamos ter aqui?
Energia nos ecossistemas, ela vem de uma energia solar, né? Então, os raios solares, a radiação solar, ela fornece energia que é utilizada pelas plantas lindas, maravilhosas, vegetais, como o cajueiro delicioso, que a gente pode observar, que vai realizar o processo de fotossíntese. Então, ele realiza a fotossíntese e essa energia, né, que é utilizada, a energia solar, ela é utilizada para fabricar, gente, a matéria orgânica, principal componente energético, que seriam, por exemplo, os carboidratos, tá? Em uma segunda instância, tá? Esse carboidrato que foi produzido pelo cajueiro, ele vai ser consumido pelos heterótrofos. Então, enquanto o cajueiro ele é o produtor, o consumidor primário, que é a arara canindé, por exemplo, que eu trouxe para vocês, ela é heterótrofo, né? Um indivíduo heterótrofo, tá? Por quê? Porque vai consumir, ele não consegue, essa arara não consegue produzir a sua matéria orgânica. Então, ela utiliza a matéria orgânica que está armazenada nos vegetais. Lembrando que os produtores convertem aí a matéria inorgânica em matéria orgânica, enquanto os heterótrofos, eles não conseguem fazer esse processo, ok? Para isso, a gente precisa entender o que é a produtividade dentro dos ecossistemas, tá? Então, a produtividade, ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. Então, a produtividade primária, o nome já está dizendo, é aquela primeira, aquela que vem dos produtores, como do nosso lindo cajueiro. E a secundária é aquela que já vai passar para um segundo nível trófico, que seria o nosso consumidor primário, no caso, a nossa arara canindé, que a gente está observando aí na imagem, tá certo? Então, o que acontece? Como eu disse para vocês que nesses níveis, quem vai transformar matéria inorgânica em matéria orgânica é o nosso produtor, neste caso aqui é o nosso cajueiro, nós vamos ter, assim, uma produtividade primária bruta, que vai ser produzida através de uma taxa fotossintética, tá certo? Então, a fotossíntese, ela ajuda, ela auxilia, ela promove essa promoção desse composto orgânico importante para a energia dentro desses indivíduos. Só que a gente precisa lembrar da seguinte coisa, gente, esse cajueiro, ele também realiza suas atividades metabólicas. Então, ele vai realizar o processo de respiração. E aí vai haver a perda dessa energia, de parte dessa energia, beleza? Então, ele produz, consome uma parte e uma parte é perdida e resta outra parte. Essa parte que resta a gente vai chamar de produtividade primária líquida, né? Lembrar do nosso, por exemplo, salário, né? Quando a gente ganha lá o nosso salário todo mês. Nosso salário, existe um salário bruto e parte desse salário é descontado lá para a nossa aposentadoria. Então, o bruto é o total, fora os descontos, o que sobra que a gente utiliza para nos manter diariamente dentro da nossa casa, a gente chama de produtividade primária líquida, tá? E é essa produtividade primária líquida que vai ser chamada de secundária. Por quê? É ela que vai ser consumida pelo meu consumidor primário, que nesse caso aqui é a arara canindé. Deu para entender? Então, primária, produzida pelo produtor. Secundária é aquela que vai ser consumida, tá? E essa secundária, ela provém da produtividade primária líquida, que é aquela que resta do meu produtor. Beleza, gente? Muito bem. E a gente precisa saber, aqui há uma representação de uma pirâmide, tá? Pirâmide de energia, que, gente, dessa pirâmide de energia, de todas as calorias que são produzidas, que a gente calcula aí, a quilocaloria por área e por tempo, tá? Por exemplo, de 20 mil aqui, somente 10% fica disponível para esse nível trófico e 10% desse para esse e assim por diante. Até quando a gente chega no indivíduo que é topo de cadeia, a gente só tem 2 quilocalorias para a gente observar. Então, se a gente quisesse manter melhor a sustentabilidade do nosso planeta, o que seria interessante a gente fazer? Consumir principalmente os vegetais, beleza? Muito bem. Então, nesse contexto aqui, o que nós temos? Tudo isso que foi produzido, a minha produtividade primária bruta, tá? Parte dela vai ser utilizada na forma de respiração, o que resta é chamar de produtividade primária líquida, tá? E essa primária líquida, ela vai ser transformada em secundária bruta para o meu próximo nível trófico. E é assim que funciona. Lembrando que o nosso fluxo de energia dentro dos ecossistemas, ele é sempre unidirecional, ou seja, sempre vai do produtor para o consumidor de topo de cadeia e sempre essa energia ela vai diminuindo. Lembrando que a gente consegue consumir aí aproximadamente 10%. Então, gente, dentro desse contexto, o que é importante a gente entender? O destino dessa produtividade, tá certo? Então, já falei para vocês da cadeia, que é por onde ocorre o fluxo de passagem de energia e de matéria. Então, eu tenho a luz solar, vai ser utilizada pelos vegetais para o processo fotossintético, para a produção de biomassa. Parte dessa biomassa, né, na forma de energia, ela vai ser consumida em atividade respiratória, por exemplo, e a outra parte ela vai passar para os consumidores primários e assim por diante.
Lembrando que a gente tem mais ou menos até ali o quinto ou quarto consumidor, porque, como a gente viu, a gente só vai consumindo 10% daquela energia. Então, chegou lá no quinto consumidor, a gente já não tem mais quase energia. Então, é difícil esse nível trófico ele passar desse quinto consumidor, tá certo? E a gente precisa lembrar que dentro dessa passagem de fluxo de energia nessa cadeia existe uma eficiência de transferência, tá? O que seria isso? Das proporções da produtividade primária líquida, que é aquela que resta, aquela que não foi consumida no processo respiratório ou metabólico, por exemplo, que fluem ao longo das rotas de energia dependem das eficiências de transferência de uma etapa para outra. Então, que eficiência é essa? Eficiência de consumo. O que é isso? Às vezes, o indivíduo ele não consome todo o vegetal, ele não consome todo o fruto, por exemplo. Então, a sua eficiência de consumo ela não é total, tá? Eficiência de assimilação. Do que o indivíduo consome, parte do que é consumido, ele nem consegue digerir. E vão sair como egestão, como se fosse a excreção desse indivíduo nas fezes, por exemplo, dependendo do indivíduo do qual nós estamos falando, tá? Então, a eficiência ela também não é completa. Além disso, a eficiência de produção. Parte do que aquele indivíduo ele consegue assimilar, ele não vai conseguir incorporar na forma de biomassa, tá? Então, todas essas eficiências, elas precisam ser consideradas e por isso só que vão passar aí 10% dessa quilocaloria que é produzida, né, de um nível trófico para outro, tá certo? Espero que você tenha entendido. Essa produtividade primária, ela vai se diferenciar dependendo do tempo, da situação ambiental que a gente se encontra, das características do ecossistema. Então, por exemplo, o ambiente de Caatinga, onde eu tenho regimes de chuvas diferenciados. Em um período chuvoso, gente, essa mata ela fica bem verdinha, como a gente pode observar. Então, a quantidade de clorofila ali é maior. Então, a minha produtividade primária bruta, ela também vai ser maior. Por quê? Porque eu vou ter uma maior taxa fotossintética devido ao fato da planta conseguir ter uma maior eficiência de uso da luz. Já quando eu tenho um período seco, como a gente pode observar, o que acontece? A minha produtividade primária bruta, ela vai cair. Por quê? Porque eu tenho um pouco verde, exemplo, né? A minha taxa fotossintética, ela vai cair. A minha eficiência de uso da luz, ela não vai ser a mesma, tá? Então, a gente precisa saber que essa produtividade primária, ela se limita, né? Ela vai depender de alguns fatores. Então, por exemplo, disponibilidade de água, radiação solar, gás carbônico, a própria temperatura e os nutrientes, tá? Cada um desses fatores, eles vão influenciar de uma forma diferente. Por exemplo, dependendo da temperatura, eu posso ter uma maior atividade metabólica devido à aceleração da atividade enzimática, por exemplo, ou não, eu tenho um retardo enzimático dependendo da temperatura de determinado indivíduo, dependendo da fisiologia também desse indivíduo, tá certo? E qual desses fatores é o mais limitante? Não, a regra vai depender dos ecossistemas. Por exemplo, se eu tenho um ecossistema terrestre, ali, os meus nutrientes e a água, ela é mais limitante, né? Eu não tenho tanta água disponível como no ambiente, no ecossistema aquático. Então, esses vão ser os fatores limitantes. Quando eu considero, por exemplo, os ecossistemas aquáticos, meus fatores limitantes vão ser a radiação solar e os nutrientes, por exemplo. Quanto mais profundo é na água, maior ou mais difícil é aquela radiação solar ela penetrar. Então, mais difícil é o processo fotossintético, por exemplo. Então, vai depender do ecossistema que eu estou considerando, tá? E aí, a gente precisa entender o que é a cadeia alimentar. Lembrando que existe a cadeia alimentar e a teia alimentar, que eu vou já dar um exemplo para vocês. Mas a cadeia alimentar é quando eu faço um caminho de níveis tróficos, um ciclo, um único ciclo, vamos dizer assim, tá? Então, os animais, isoladamente, na verdade, né, realmente falando, a cadeia alimentar, ela não existe. Porque dentro de um ecossistema, o que existe mesmo é uma teia. Todos os animais, as plantas, elas estão ali interagindo entre si, ou direta ou indiretamente. Então, não existe um fluxo único. Aqui é uma forma mais didática da gente entender. Então, por exemplo, eu tenho aqui o xique-xique, ele vai ser consumido pelo cardeal do Nordeste, que vai servir de alimento para a jararaca pintada, tá certo? Então, o produtor, consumidor primário e consumidor secundário. E todos os três, quando chega o momento ali da sua despedida, né, de forma mais carinhosa, assim a gente falar, eu vou ter os decompositores, que vão me ajudar a fazer a ciclagem dessa matéria, tá? Então, aquele indivíduo, ele vai ser decomposto para que aqueles restos orgânicos, aquele resto de biomassa orgânica, ela possa voltar para o ambiente na forma de substância inorgânica, como, por exemplo, os sais minerais sendo reaproveitados, né? Todos aqueles componentes sendo reaproveitados por novos produtores, para que o ciclo ele volte a acontecer. Então, a cadeia é quando eu seleciono, é como se eu tirasse ali do ambiente só esse ciclo aqui. Na verdade, não é um ciclo, né? É um ciclo,
porque começa em um e sempre vai terminar no decompositor. Então, dessa forma da gente entender, tá certo? Esse processo de decomposição, ele é muito importante, como eu falei para vocês, ele vai ser realizado por bactérias, fungos, animais detritívoros de uma forma geral. Então, são animais que vão fazer com que aquela matéria orgânica, né, que está ali em resto, que está se decompondo, ela possa retornar para o solo e ela possa, a partir do solo, retornar para um outro vegetal que esteja realizando o processo fotossintético para que, assim, o ciclo ele continue, para que haja o fluxo de matéria, né? Então, nós estamos vendo bem o fluxo de energia, vamos já falar melhor do fluxo de matéria, tá? Que é aqui. Então, lembrando que o nosso fluxo de energia, gente, ele é sempre o quê? Unidirecional e diminui gradativamente. Então, em uma escala do produtor até o consumidor de topo de cadeia, essa energia ela vai reduzindo e ela não retorna, ela só vai nessa direção, tá certo? Lembrem-se disso. Então, fluxo de energia ele é unidirecional, ele só vai em uma direção do produtor para o consumidor topo de cadeia e a energia ela vai diminuindo, por quê? Por conta daquelas eficiências lá que nós vimos, de consumo, assimilação, produção e assim por diante, tá? O que nós temos aqui? Por que, né, ocorre isso? Por que essa energia, ela diminui? Porque a gente ingere um determinado alimento, a gente consome, parte desse alimento ingerido, ele não vai ser assimilado, a gente vai eliminar, no nosso caso a gente elimina, por exemplo, na forma de fezes, a gente não consegue utilizar a celulose, então a gente elimina, é um não assimilado ou é gestão, por exemplo, né, nesse processo. E aí, parte da energia ela vai ser assimilada. Dessa energia que é assimilada, parte dela a gente vai utilizar para produção ou para a produção de biomassa, tá? Que é o nosso corpo que nos compõe, nossos compostos orgânicos, proteínas, carboidratos e assim por diante. E a gente vai utilizar também, gente, isso para crescer, para a gente se desenvolver, né? Para a nossa vida se desenvolver. E parte dela a gente também utiliza na forma de respiração. Na verdade, a respiração ela é utilizada como forma de energia também para a nossa manutenção, para gerar o nosso crescimento e assim por diante, tá? E aí, parte dessa energia a gente também vai conseguir armazenar, lembrando dos 10% que é o que a gente guarda, né? Parte dele vai estar nessa energia armazenada e a outra parte da energia ela vai ser excretada. Então, tudo isso aqui é para a gente entender um pouco essa eficiência de uso e de assimilação dessa energia, tá? Então, dentro dessa cadeia alimentar, a gente já explicou que o fluxo de energia vai em uma direção e ele diminui, a energia diminui. E como é que é esse fluxo de matéria, professor? Então, observe só, tem o meu produtor, ele vai utilizar a luz solar, né, para realizar o processo fotossintético, então ele transforma aí a matéria inorgânica em matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai ser consumida por esses meus consumidores aqui, primário, secundário e assim por diante. E também, gente, esses indivíduos quando morrem, eles vão ser decompostos e são esses decompositores que vão realizar essa ciclagem, né, dessa matéria. Então, transformando essa matéria orgânica, que a gente pode observar aqui, em matéria inorgânica, que vão existir no solo, né, os sais de uma forma geral, que vão ser utilizados aí pelos produtores novamente participando de todo esse processo de produção de matéria e de biomassa, tá? Então, nesse contexto, o que a gente pode observar? Que essa matéria ela vai ser reciclada no ambiente. E a gente estuda melhor esse fluxo de matéria, esse ciclo, quando a gente estudar os ciclos biogeoquímicos, que é a nossa terceira aula, tá certo? Muito bem, então esse é o ciclo de matéria. É sempre a matéria inorgânica se convertendo em orgânica e retornando à inorgânica para que esse ciclo ele continue. Aqui o exemplo da teia alimentar, que eu já falei para vocês, então eu tenho um produtor, a teia ela vai envolver várias cadeias, que é o que normalmente ocorre, é o que realmente ocorre, a cadeia ela não está isolada dentro dos ecossistemas, tá certo? Então, produtor eu venho para o consumidor primário e o consumidor secundário, tudo bem, aí eu teria uma cadeia. Depois, produtor, consumidor primário, consumidor secundário e o consumidor terciário, teria uma outra cadeia. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, outro terciário, aqui ó, eu tenho uma cadeia e aqui eu tenho mais outra cadeia finalizando aqui novamente. Então, eu tenho um indivíduo ó, que ele faz o papel de mais de um nível trófico. Consumidor secundário, terciário e quaternário, aqui do mesmo jeito. Então, o que é a teia alimentar? É quando eu vou ter indivíduos que vão estar num papel de mais de um nível trófico, ou seja, como se ele estivesse participando aí de várias cadeias, tá? Por fim, nós temos os decompositores que vão realizar o processo de ciclagem dessa matéria, né? Então, todos esses indivíduos aqui, nas suas condições finais de vida aí,
eles vão ser decompostos e toda essa matéria, né, decomposta pelas bactérias, pelos fungos, detritívoros aí que ajudam no processo de uma forma geral, essa matéria ela vai ser reciclada para que possa retornar para o ambiente, tá? E aí nós temos as pirâmides ecológicas. Na verdade, gente, as pirâmides ecológicas são formas de representar. Representar o quê? Uma cadeia, tá? É importante a gente lembrar que essas pirâmides, elas não são completas, elas não englobam características importantes, como, por exemplo, os decompositores. Dificilmente eles aparecem, eles são representados dentro dessa cadeia, tá? Então, lembrar que a pirâmide ecológica é uma forma de representar apenas uma cadeia alimentar, tá? Uma cadeia trófica. Então, o que é que nós temos aqui? Essa pirâmide, ela pode ser de 3 tipos. Então, eu posso ter uma pirâmide numérica, uma pirâmide de biomassa e uma pirâmide de energia. Então, vamos passar por cada uma delas. A pirâmide numérica, o nome já está dizendo. O que ela vai registrar? Números. Eu não vou levar em consideração se o indivíduo é mais pesado, se ele é mais leve, eu quero saber a quantidade de indivíduos. Então, nesse caso aqui, nessa pirâmide que não é invertida, eu tenho 1000 plantas, sendo consumidas por 100 gafanhotos, consumidos por 20 sapos, consumidos por 10 serpentes, né, cobras, consumidos por 5 gaviões, tá? Então, estou levando em consideração aqui, ó, os números, tá? Quando eu tenho, por exemplo, casos onde há existência de parasitas, essa pirâmide, ela pode aparecer invertida, tá? Quando é que essa pirâmide, ela é invertida? Quando o número na base, ele é menor. Lembrar que toda e qualquer pirâmide, a representação da base é sempre dos produtores. Então, eu vou ter produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Do mesmo jeito aqui, ó, não interessa como é que é essa pirâmide, mas aqui o amarelinho, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, tá? Então, nesse caso aqui, por que ela é invertida? Porque eu não estou representando por número, embaixo eu só tenho uma planta, tá? E aqui 200 pulgões como consumidores primários e 100.000 protozoários como consumidores secundários, tá certo? Então, lembrar, a pirâmide de número, ela representa o número dos indivíduos de cadeia. Pirâmides ecológicas vão ser de biomassa, no caso, elas também podem ser invertidas, assim como as numéricas, e no caso aqui elas vão representar o peso dos indivíduos. Então, por exemplo, um exemplo aqui é a catingueira, que é uma planta forrageira de caatinga. 8 toneladas dela vai ser consumido por 1 tonelada de boi por 70 kg de ser humano. Então, não estou falando quantos bois, ou quantas árvores, ou quantos seres humanos vão consumir cada um deles. Então, não estou considerando aqui a quantidade de indivíduo, mas sim o peso do indivíduo que vai consumir aquele organismo, tá? Essa pirâmide de biomassa, ela pode ser invertida, nesse caso aqui, quando a gente tem principalmente indivíduos como os fitoplânctons, que têm um ciclo reprodutivo bastante acelerado, então isso faz com que essa pirâmide, ela se torne uma pirâmide invertida, então aqui eu tenho o fitoplâncton sendo consumido aqui pelos zooplânctons. Sempre lembrando, ó, que aqui eu estou considerando a massa dos indivíduos, tá certo? A biomassa seria o peso, a massa daquele indivíduo. Por último, a pirâmide de energia, que eu já expliquei para vocês, essa pirâmide ela nunca vai poder ser invertida, porque lembre-se que o fluxo de energia ele é sempre o quê? Unidirecional. Então, ele sempre vai do produtor, onde a energia é maior, para o consumidor de topo de cadeia, onde a energia ela é menor. Então, nesse caso, o que é que nós vamos ter? O produtor, energia que vai ser perdida, a energia que resta passa para o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante, tá? Então, a pirâmide representada, pirâmide ecológica que não pode ser invertida é a pirâmide de energia ou pirâmide energética, beleza? Isso aqui a gente já explicou que é aqueles 10%zinho, lembra que só o que fica, 10% é o que é aproveitado pelo nível trófico mais acima. Que é aqui que vocês podem observar nessa imagem, né? Então, das 20.000 quilocalorias foram produzidas, os consumidores primários só fica disponível para eles 2.000 quilocalorias, para os secundários 200, para os terciários 20 e para os quaternários aqui 2 no caso, né? 2 quilocalorias, tá certo? E assim por diante. É importante, gente, a gente entender nesse fluxo de matéria, né, principalmente quando a gente fala de fluxo de matéria e passagem dessas substâncias em nível trófico, da poluição dos desequilíbrios na cadeia, que é um tema bastante recorrente no Enem, tá? Por que é importante a gente saber disso? Porque enquanto o fluxo de energia, ele é unidirecional e a energia cai, tá? O acúmulo de substâncias tóxicas, como por exemplo os inseticidas e os agrotóxicos, ele faz aumentar dentro da cadeia. Então, é inversamente proporcional.
Nesse sentido, o que a gente tem? Um efeito que a gente chama de efeito bioacumulativo, tá? Efeito bioacumulativo é o quê? Ou efeito de biomagnificação. Nos produtores, eu vou ter uma menor taxa de compostos tóxicos ou metais tóxicos ou substâncias tóxicas, como os agrotóxicos. E à medida que eu chego nos indivíduos de topo de cadeia, essa quantidade aumenta. Então, não esqueçam, tá? Isso é muito importante. Fluxo de energia, ele é unidirecional e a energia cai, enquanto a acumulação de compostos tóxicos, ela faz aumentar. Então, por exemplo, os nossos filhos, né, que a gente amamenta, no caso, eles são aqueles que estão recebendo a maior carga de substâncias tóxicas, de acúmulo, por exemplo, de agrotóxicos, são os nossos filhos, que estão no topo da cadeia. Beleza, gente? Espero que tenha ficado compreensível aí. Aqui um artigozinho que fala sobre essa bioacumulação do mercúrio, né, em alguns peixes lá na Amazônia. Depois vocês podem acessar aí, quem tiver curiosidade. E aqui que o Brasil registra 40 mil casos de intoxicação por agrotóxicos em uma década, gente. Isso é muito. A gente sabe que o agrotóxico ele é um grande problema, causa muito mal à saúde, né? Pesquisas têm sido feitas com relação a isso e a gente precisa tentar reverter essa situação, né? Lembrando que, à medida que a cadeia ela vai passando para um nível mais alto, um nível de topo, essa acumulação de compostos tóxicos, ela aumenta, né? Então, se o ser humano é considerado como um indivíduo de topo de cadeia, é onde tem mais acúmulo de substância tóxica, no caso em nós, né? E é um grande problema que a gente é que acaba gerando tudo isso, tá certo? Aqui algumas referências que eu utilizei. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí já com a nossa próxima aula de ciclos biogeoquímicos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para quem não está inscrito, ativar o sininho e curtir o nosso vídeo. Obrigada, faça bom proveito dessa aula e um grande abraço. Tchau, tchau, até a próxima!